E aí pessoal do Crônica Artes, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Saiu recentemente umas fotos novas do novo filme do Homem-Aranha, que já começou a ser gravado. Isso me fez pensar em algumas coisas. Me lembrou os últimos filmes que foram lançados do Homem-Aranha, me fez lembrar como eu tenho muitas críticas a eles, e me fez pensar também, será que finalmente vamos ter o grande recomeço que o personagem merece? Vamos discutir tudo isso nesse vídeo. Nos anos 2000 a gente teve a primeira versão do Homem-Aranha nos cinemas, a trilogia clássica do Sam Raimi, que foi muito aclamada pela crítica e pelos fãs, apesar de um final não tão legal. Depois a gente teve os filmes divisivos do Mark Webb, os filmes do espetacular Homem-Aranha. Mas que porra é essa? E então chegamos à fase da Disney, onde o Homem-Aranha começou bem com a aparição no Guerra Civil, mas depois, na minha opinião, ele começou a patinar. A gente teve o De Volta ao Lar, que foi legal, mas aquém do esperado. Em seguida, ele não teve muito desenvolvimento em Guerra Infinita e Ultimato, o que tá tudo bem, porque ele não era o foco desses filmes. Depois a gente teve o Longe de Casa, que na minha opinião é um dos piores filmes do Teioso, ao lado ali do Homem-Aranha 3 e do Espetacular Homem-Aranha 2. E finalmente a gente teve o Sem Volta Pra Casa, que é um filme muito divertido, é o melhor dessa última leva e é uma ótima homenagem a toda a história do Homem-Aranha. Tendo isso em vista, vamos voltar um pouquinho e falar dos problemas que eu vejo nessa fase do Homem-Aranha na Disney, nessa parceria Disney e Sony. Para contextualizar, a gente vai voltar um pouquinho no tempo e vamos falar da origem do personagem. Na década de 60, Stan Lee e Steve Ditko criaram um herói que seria popular entre os jovens universitários e um cara que se comunicava muito bem com a juventude, o Homem-Aranha. O Homem-Aranha é a figura de um jovem se descobrindo adulto, aprendendo a lidar com as dificuldades e os traumas da vida adulta. Daí vem a frase clássica: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O Homem-Aranha sempre foi uma analogia, uma metáfora para essa fase da vida. O Peter Parker representava um adolescente transitando entre a sua adolescência e a sua fase adulta. Então a gente vai ver ali nas histórias as experiências dele, os primeiros amores, os primeiros trabalhos, a descoberta dos poderes como uma analogia à puberdade e por aí vai. Essas e outras características a gente vê em outras versões do Homem-Aranha também. O trauma, a superação, os conflitos e as consequências de suas próprias ações. Essa é a essência que, para mim, foi o que a Disney não soube adaptar muito bem. Em Guerra Civil, o Homem-Aranha tem um bom começo. Ele é bem apresentado. Ele é um garoto nerd, de bom coração e bem intencionado. E até parafraseia a frase clássica, quando ele diz que quando consegue fazer as coisas que eu consigo, mas não faz, e aí coisas ruins acontecem, a culpa é sua. Em outras palavras, com grandes poderes, grandes responsabilidades. Em De Volta ao Lar, a gente vê uma jornada de independência. A trama do filme foca em desvencilhar o Peter Parker da sombra do Tony Stark, o Homem de Ferro. Particularmente, eu acho uma ótima ideia. Até porque se tinha muito medo na época de que o Homem de Ferro roubasse a cena no filme do Teioso. O filme brinca com esse medo e a jornada do personagem é justamente conquistar a sua independência e entender que ele não é apenas um sidekick do Homem de Ferro. Ele não é o seu sucessor, ele não é o seu ajudante. Ele é o nosso amigão da vizinhança, o Homem-Aranha. Era uma ideia excelente, se ela tivesse se sustentado. No fim do filme, o Peter ganha de volta o seu traje tecnológico e a sua tia May descobre sua identidade. Isso, pra mim, quebra muito o arco do personagem dentro do próprio filme.
E ainda por cima termina com uma piada bobinha que gera consequências sérias. Essa revelação dela descobrir a identidade dele é totalmente fora de tom, não devia ser uma piada nesse momento do filme. Tá, beleza, mas aqui foi só o começo. E nos filmes seguintes, o que a gente vê? Se você chutou que o Homem-Aranha se tornaria cada vez mais responsável e ganharia independência, bom, você errou. Na verdade, o que acontece é justamente o inverso. Não tem um filme sequer onde esse Homem-Aranha não tem mentores. Você já notou isso? No De Volta ao Lar, o mentor é o Homem de Ferro. Em Longe de Casa, é o Nick Fury. Em Sem Volta para Casa, a gente tem o Doutor Estranho e depois a gente tem os Homens-Aranhas de outro universo. Para piorar, ainda tiveram a grande ideia de transformar o Homem-Aranha no herdeiro da tecnologia Stark. Pois é. O Homem de Ferro, que tinha a mulher Pepper Potts, tinha o melhor amigo Máquina de Combate, tinha todos os Vingadores como amigos, mas decidiu deixar armas mega tecnológicas para um jovem de pouco mais de 16 anos. Genial! E pior, ao longo dos 3 filmes, ele solucionava problemas que ele mesmo cria. E quase sempre precisa dos seus mentores e amigos para solucionar esses mesmos problemas. E isso cria um grande problema para o personagem em termos de narrativa. E esse é o primeiro ponto onde eu queria chegar. O personagem estava em um looping constante. Ele causava um problema, o mentor ajudava, solucionava o problema e o ciclo se repetia na próxima história. Isso pode parecer bobo, mas é como se o personagem não evoluísse. Ele não sai do lugar, ele sempre dá um passo para frente para logo em seguida dar um passo para trás. E isso pode não parecer evidente numa primeira olhada, mas tenha certeza que para o público, quando assiste, fica aquela sensação da história estar estagnada. Ele está vendo a mesma história seguidas vezes. E aí a gente vai para o próximo problema. Todas essas coisas não tinham consequências. Lembra que eu falei da tia May descobrindo a identidade do Peter? Um segredo guardado a 7 chaves? Então, basicamente, nada acontece no filme seguinte, que era o Longe de Casa. Pior, ainda vira um alívio cômico. Os amigos dele também descobrem a identidade, e sempre de maneira muito fácil. Sinceramente, o roteirista não estava nem se esforçando. E mais uma vez, sem consequências. Todo mundo descobria a identidade dele, e sempre por motivos muito bobinhos. Era por acidente mesmo. O roteirista nem se esforçava em explicar, em construir uma situação onde a identidade dele fosse revelada. Era como se basicamente todo mundo esbarrasse nele, caísse a máscara do Homem-Aranha no chão e descobrissem: o Peter Parker é o Homem-Aranha. Caraca, até uma criança eu acho que conseguiria escrever uma desculpa melhor. E, como eu disse, tudo isso sem consequências. Isso só vai mudar mesmo em Sem Volta para Casa, onde finalmente a gente tem alguma coisa acontecendo. A tia May finalmente ganha uma importância mais relevante para a trama, inclusive encorajando o Peter a ser o Homem-Aranha. A trama de ter sua identidade revelada ao mundo traz um ótimo peso, ótimas consequências, apesar dele continuar fazendo burrices ao longo do filme. E eu até passo um pano para os mentores aqui. Eu gosto da dinâmica entre o Doutor Estranho e o Peter, o contraste entre magia e ciência, da mesma forma que a gente tem outros Homens-Aranha, então pelo menos são versões alternativas dele mesmo, como se ele mesmo tivesse se mentorando, sei lá. Eu passo o pano. E a minha última crítica sobre essa fase desses filmes fica pela péssima escolha do diretor, Jon Watts. Com todo respeito, que escolha porcaria! Porcaria mesmo! Todas as sequências de ação, os visuais, a escolha em usar excessivamente CGI, sem saber mesclar os efeitos digitais com os efeitos práticos, deixando aquela cara toda emborrachada nos personagens.
além de sequências de ação completamente genéricas e esquecíveis, me fazem concluir que poderiam ter escolhido um diretor muito mais decente. Mas, finalmente, temos uma nova esperança, com o filme Homem-Aranha Um Novo Dia. Ele será dirigido por Destin Daniel Cretton, o mesmo diretor de Shang-Chi, o que me deixa empolgado porque as cenas de ação em Shang-Chi foram muito boas. E o roteiro, apesar de ter um excesso em comédia, na minha opinião, foi muito bom. O drama funciona muito bem, os personagens são bem construídos. E as expectativas são de que teremos personagens como o Escorpião, Justiceiro e o Hulk Selvagem voltando. Além disso, também se espera que esse filme seja 100% em Nova York, concentrando a trama num ambiente mais local, como as histórias tradicionais do personagem costumam ser, sempre num plano mais urbano, sem precisar fazer uma conspiração global, não. Algo menor, algo mais intimista, algo que converse com a essência do personagem, algo básico e divertido. É o que a gente precisa. O Homem-Aranha sempre nos ensinou a continuar, mesmo depois das quedas. Ele nos mostra que, assim como ele, a gente também pode se reerguer e lutar sempre para melhorar. E é com essa esperança que olhamos para essas novas imagens desse filme que já nos trazem uma aura de que nosso amigão da vizinhança tá de volta, para nos inspirar mais uma vez. Acredito que esse filme tem tudo para ser o grande recomeço que o personagem merece. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Esta é a minha dádiva e a minha maldição. Quem sou eu? Eu sou o Homem-Aranha. Mas e aí, você tá empolgado pro filme? Me diz o que você espera dele nos comentários. Se você curtiu o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro das novidades. Você também pode me seguir nas redes sociais. Lá eu posto tirinhas, algumas curiosidades e muito conteúdo exclusivo. É isso aí, galera. Até a próxima. Falou!